Beleza, agora gravando meu boa noite oficial para todos e todas que estão aqui presentes nesta noite. Hoje é o nosso último encontro, depois desse acabou a nossa jornada. Vou sentir muita saudade já de antemão, vou dizer que vou sentir muitas saudades de vocês. Mas a gente segue com aqueles que fizeram ali as inscrições para a próxima jornada. A Sandra conseguiu, né, Sandra? Eu vi que quem conseguiu, que colocou ali, que conseguiu fazer a inscrição. Muitos eu sei que não conseguiu, eu fiquei muito triste também, né? Mas, enfim, tem várias outras temáticas aí para a gente estar aprendendo. Vamos lá, então. Tá? Só sair aqui da minha tela. Essa é a nossa reunião de feedback e compartilhamento, nossa reunião 9. Eu vou iniciar aqui nosso cronograma, que foi certinho. Essa turma de quinta-feira foi a turma de quinta-feira onde não perdeu nenhuma reunião, onde nós trabalhamos todos os temas, e isso foi muito bacana, porque vocês tiveram assim um tempo de fazer o trabalho mais completo, não precisaram correr, muitas vezes ali, né, que nem as outras turmas que caíam na sexta ou na terça-feira que tiveram feriados. Então, vamos lá. Estamos divididos hoje em 5 momentos. A gente vai, então, fazer um acolhimento, relembrar um pouquinho da jornada. Vamos ver como é que foi ali as experiências de vocês. Então, a gente tem 60 minutos para essas experiências e depois a gente conclui e finaliza. Opa! Eu iniciei antes de falar aqui, peraí. Por favor, fala que estamos chegando. Só voltar aqui um pouquinho. Bom, nosso acolhimento hoje, ele traz para nós aí um vídeo, né, um trechinho ali do filme Poder Além da Vida. E nós vamos, então, assistir esse momento juntos, todos nós. E eu vou colocar aí para vocês, só vou desligar o meu microfone para não dar eco. Ei, por favor, fala que estamos chegando. Ah, para com isso. 3 horas andando. Já, chegamos. Onde estamos? Onde eu queria te trazer. Para apreciar a paisagem? Aí, perto do seu pé. Essa flor? Não. Acho melhor não ser... A pedra. Tem alguma coisa de especial com essa pedra? Tem alguma coisa errada? Ah, dá um tempo, Sócrates. Achou que eu estava preparado para ver uma pedra? No caminho você estava todo animado, estava feliz. Estava porque achei que fosse ver alguma coisa importante. Você parecia um garotinho. Foi você quem disse. Durante a caminhada toda eu fiz você se sentir bem. Porque durante 3 horas eu esperei para ver alguma coisa maravilhosa. Mas você viu. Mas não tem nada aqui a não ser essa pedra. Eu devia ter contado antes de sairmos. Mas eu acho que não estava certo de que iremos encontrá-la. Nunca estou. Lamento que a sua alegria acabou. A jornada. A felicidade está na jornada, não no destino.
Opa! Então vamos conversar um pouquinho desse trechinho. Esse trechinho do filme Poder Além da Vida, ele é um trechinho que retrata ali o aprendiz e o mestre. É um diálogo, né, entre o mestre e o aprendiz. E o aprendiz, ele está tendo uma lição, mas ele não consegue entender muito bem o que é que o mestre está conseguindo ensinar, né? E às vezes, na nossa caminhada de professor, quando nós estamos ensinando, na nossa sala de aula, a gente também percorre vários caminhos. E a gente sempre traça um objetivo. Só que muito mais importante do que o sucesso, do que atingir esse objetivo, é o que a gente constrói na caminhada, durante a jornada. E essa jornada foi assim. Então, talvez, qual que era o objetivo do curso? Será que o objetivo do curso era só vocês virem aqui e saber o que era fruição leitora, o que era círculo de leitura, o que era trabalhar um pouquinho sobre avaliação formativa e os tipos de atividades de avaliação, trabalhar ali uma sequência de atividade básica ali de leitura? Será que era só isso? Era só aprender tudo isso? Ou será que o nosso objetivo foi muito maior do que isso? Foi o que a gente conseguiu construir na nossa caminhada. Então, pensando nisso, como foi a caminhada de vocês aqui no Formadores em Ação? O que é que vocês perceberam? Qual é a palavra que vocês podem usar agora para definir o Formadores, essa primeira jornada que vocês participaram do Formadores em Ação? Quero que vocês façam duas coisas. Vocês coloquem isso através das reações aí do nosso, né, aqui dessas reações maravilhosas que a gente tem aqui, isso, e também escrevendo uma palavra que resume essa jornada para vocês, aí no chat. Pode fazer a reação, coloca coração, festeja, pode pôr palminhas também, se vocês acharam joia. Se não gostaram, se ficaram meio tristes, pode colocar também. E também escrevam uma palavra que resume essa jornada para vocês. A Camila começou ali puxando a fila, ó, troca de experiência, gratidão, obrigada, Andriele, ampliação, acolhimento, questionamento, conhecimento. Mais alguém? Enriquecimento, conhecimento e empatia. É isso mesmo, né? Essa caminhada ela se resume em várias palavras. Ou seja, a nossa jornada, aprendizado, a Laodiceia colocou agora, a nossa jornada ela não se definiu a uma única coisa, né? Como vocês mesmos puderam colocar, aprendizado, conhecimento, né? Compartilhamento, questionamento, reflexão, muitas vezes, e tantas outras palavras que vocês poderiam ter colocado ali, é o que fez esta jornada acontecer. Para vocês, eu vou deixar aí no chat o link. Deixa eu colocar aqui. O link aí desse vídeo, ó. Vou deixar para vocês, então, o link do filme, que é esse filme desse trecho que a gente viu, e também o link desse trechinho aí que nós assistimos agora, tá? De repente vocês queiram usar em outros momentos, eu acho que esse vídeo, ele traz aí para a gente grandes reflexões. Então, se vocês quiserem utilizar, é bom guardar aí esse link, né? Saber onde ele está, para que vocês possam utilizar aí mais para frente, tá bom? Deixei para vocês já, e daí a gente vai conversar agora um pouquinho. Opa, deixa eu só passar. Sobre o que a gente trabalhou nessa jornada. Como é que foi? Foi uma jornada que teve conhecimento, teve reflexão, que teve questionamento, que teve aprendizado, que teve compartilhamento? Sim. E como foi essa nossa jornada? Quais foram os desafios que a gente encontrou aqui? Como que foi o nosso percurso? Teve coisas aí que a gente
deu ali no início, fizemos, não fizemos. O que é que a jornada trouxe para a gente? Só foi o aprendizado, né? A questão técnica dos conceitos, ou ela trouxe alguma coisa a mais aqui, né? Então, eu vou trazer para vocês isso em formato de revista. E a gente vai ver junto, então, como que foi a nossa caminhada. É claro que talvez aqui não esteja entrelaçado todos os conteúdos que nós aprendemos, mas ela deixou aqui para a gente vários aprendizados. Só vou tirar o som, porque o som está bem alto, e daí ele atrapalha um pouquinho nossa fala aqui. Então, deixa eu só tentar dar uma diminuidinha aqui, mas não dá. Beleza. Vamos lá. Então, como que foi essa primeira jornada do Formadores em Ação? Vamos ver? Então, a nossa jornada ali, primeiro, inicialmente, lá na nossa primeira reunião, foi entender o que era, né, o nosso grupo de estudo, o que a gente ia trabalhar, ver um pouquinho ali do nosso planejamento, saber qual é a nossa missão, né, que é proporcionar lá para os nossos alunos uma melhoria na aprendizagem e também valorizar essa troca de experiência, de saberes, todo esse conhecimento que a gente realiza aqui no nosso grupo, que é um grupo de profissionais assim, maravilhosos e que cada um tem a contribuir para com o outro aqui nos formadores. Né? Então, durante a nossa caminhada, a gente muitas vezes, vocês até colocaram ali, né, de superação, enfim, a gente precisa superar alguns obstáculos, nós somos surpreendidos. Opa, eu achei que a implementação ia ser de uma forma, acabei fazendo, aí a professora chega numa aula e fala, olha, a implementação tem que estar, a leitura do livro aliada ali com né, a leitura do livro aliada com a produção textual, e aí, de repente, você fala, e agora? Vou perder tudo que eu fiz? Não, a gente tem que se readaptar. E foi feito disso, né, essa nossa primeira jornada. Foi uma jornada, assim, que ela foi surgindo, que os desafios foram aparecendo, mas a gente tem certeza que o GE, né, ele fez parte aí do processo e dessa construção coletiva de conhecimento. Falo do processo, que é o processo que cada um aqui teve dentro do nosso grupo de estudo. E ali tem uma fala do Buda, né, que diz assim, toda grande caminhada começa com um simples passo. Então, o fato de vocês estarem aqui já foi um início de uma caminhada aí que vocês vão trilhar, que é contínua, né, até que a gente consiga lá a nossa aposentadoria, mas mesmo que conseguir a nossa aposentadoria, a gente ainda vai achar coisas ali para dar continuidade nessa caminhada que é da educação. Eu falo isso, que a gente vai encontrar coisas, porque eu sou filha de 2 professores, né, aposentados do Estado, a minha mãe ainda está exercendo no município, mas ela também já foi professora do Estado, e o meu pai não deixou de encontrar coisas ainda para continuar ensinando, para continuar, né, educando, seja de várias outras formas. E a minha mãe, eu também percebo que no tempo que ela tem mais livre, ela fica nessa busca, né, da educação. Parece que está muito atrelado aí a cada um de nós. E a gente também fortaleceu alguns valores, né? Como, por exemplo, entender um pouquinho melhor essa construção colaborativa, né? Entender como que é essa formação entre pares, que eu preciso do outro, eu preciso construir um planejamento, talvez ouvindo o outro, a dica do outro, ouvindo o que o meu colega tem de experiência, a ideia, que talvez não é a ideia que eu tenha, mas que talvez eu tenha que unir a ideia do meu colega com a minha, ou talvez abrir mão da ideia que eu tenho em detrimento da ideia do colega, porque de repente ela se desenhou ali de uma forma que deu mais certo com os outros segmentos. Então, isso é bem bacana. A gente se desenvolver uns com os outros, né? Valorizar a nossa prática. Quantas vezes eu passei num grupo e vocês estavam ali discutindo e eu parava, ouvia um pouquinho e ficava apaixonada por aquela discussão que vocês estavam tendo ali. E eu via isso
de quando um contava uma prática, o outro já estava valorizando. Nossa, professora, que ótimo, você pode mandar para mim, pode mandar o link. E daí o link não era só para o grupo, o link ia parar lá no grupo do WhatsApp e era compartilhado com todos. E isso, né, teve várias pessoas que fizeram e eu achei isso muito bom e muito grandioso. E isso já o quê? Mostrou o quê? Um compromisso, né? E se mais de um compartilhou, é porque teve ali essa excelência, né? Essa vontade de passar para o outro ali aquilo que já tinha aprendido, que tinha trabalhado, como uma forma ali de repente, tá ajudando o outro, né? Tá delineando o outro por um caminho que talvez o outro não tenha tanta dificuldade assim. E isso a gente vê que vocês foram, assim, excelentes mesmo, né, nessa formação. A gente tem ali a do Robert Frost, hei de contar isto suspirando, daqui a muito tempo em algum lugar, 2 caminhos divergiam no bosque, eu segui o menos trilhado, e isso fez toda a diferença. Não é? E eu acho que eu já estou contando, suspirando, mesmo talvez não trilhando o mesmo caminho que cada um de vocês trilha, mesmo estando em caminhos completamente diferentes. É isso que faz o grupo de estudo. Cada um trilha o seu caminho e cada um compartilha aquilo que conseguiu enxergar no caminho que trilhou, né? Isso é muito bacana. E nem tudo sai como planejado. Isso é uma verdade que a gente já sabe e que a gente já entende, né? Então, olha só, nessa jornada tivemos momentos de dificuldades, porém seguimos firmes e vivenciamos as possibilidades de desbravar novos horizontes, conhecendo novas pessoas, novas metodologias e novas possibilidades de aprender e ensinar. Ah, eu não tenho internet. Ah, eu estou com meu coraçãozinho apertado. Ah, eu estou aqui nesse grupo de estudo porque eu fui obrigada, eu comecei amarrada ali, eu não queria fazer. Mas, enfim, né, foram várias dificuldades. Eu posso citar N dificuldades que vocês tiveram nesse caminho, mas todos nós conseguimos superar e chegamos ao final aqui do nosso grupo de estudo. E isso é que é importante, a gente perseverou e chegamos lá, né? A gente ainda iniciou 2023 com uma novidade, que foi o Ganhando o Mundo. Nós temos professores aqui que ganharam o mundo de fato, conseguiram uma vaguinha lá no Ganhando o Mundo, né? E essa foi uma novidade de intercâmbio que eu achei maravilhosa e que foi dado tanto para o professor formador quanto para o professor cursista. Então, acredito que o ano que vem terá de novo. Participem, gente, participem. São novas experiências, é um lugar novo, você vai conhecer uma nova cultura, você vai ouvir, né, ensinamentos de outras pessoas que realizaram, talvez, tiveram ali experiências com metodologias diferenciadas, e isso é só enriquecimento para o seu trabalho. E também faz parte dessa valorização do nosso trabalho como professor, né? Eu acho esse tipo de atividade, assim, bem bacana. Não deixamos de trabalhar a taxonomia de Bloom, apesar de não nomearmos, porque a taxonomia de Bloom, ela está ali, né, já, a BNCC, a própria BNCC, ela está com a metodologia alinhada, a taxonomia de Bloom, que começa do mais simples para o mais complexo. Então, eu começo ali por lembrar, compreender, aplicar, analisar, avaliar, até chegar à autonomia de poder criar, né, realmente poder fazer algo ali que seja, de repente, totalmente autoral. E é esse o processo da nossa escrita, por exemplo. Primeiro, de repente, eu compreendo o gênero, eu tento lembrar, né, lembrar dele primeiro, compreender, eu tento aplicar num primeiro texto, não dá certo, eu tento analisar o que não deu certo, isso é o papel do professor, ajudar nessa análise, a avaliação também que a gente faz durante todo esse processo, e de repente a gente tem lá aquela produção autoral, e que às vezes enche os nossos olhos de orgulho, né? A gente fala, nossa, tal aluno que eu não esperava fez uma produção e tanta que me encheu de orgulho, né? Então, é bem bacana a gente pensar que tudo isso está junto, tanto o processo avaliativo, quanto o estilo de aprendizagem,
a gestão de sala de aula, porque a gente também tem que pensar nisso como um todo. E aí aqui a gente traz essa mensagem, né? Afinal, percebemos que o esforço do nosso estudo e trabalho representa uma melhoria no aprendizado daqueles que tanto estimamos, que são os nossos estudantes, né? E aí, estão preparados para a próxima jornada? Então, aí vem uma nova jornada. Essa chegou ao fim, mas nós estamos abertos aí a mais uma jornada, a mais um momento de desafio, de aprendizagem, de compartilhamento, de todas essas palavras que vocês referenciaram ali no chat. Gente, eu só posso dizer até aqui, muito, muito, muito obrigada. Tá bom? Mas, agora, a gente vai continuar aqui, então eu vou voltar para o meu slide. Aqui. E vou pensar aqui junto com vocês no nosso check-out. Quando nós entramos, iniciamos, a gente fez um check-in. E esse check-in, ele fazia várias perguntas ali sobre alguns aplicativos, como que a gente usava, se a gente conhecia, se a gente não conhecia, se era usual, sobre metodologias também. Agora a gente vai fazer um check-out para ver se mudou alguma coisa, né, aí no nosso, nas nossas expectativas. Então, vocês vão acessar esse link que eu acabei de enviar. Vocês vão vir parar aqui, ó. E a gente já vai pensando aqui juntinho, né? Vocês vão abrindo aí, a gente já vai pensando juntos aqui. Nossa turma, não é a turma D aqui, né? É a turma N. Vou entrando nas turmas e vou mudando ali. Então, vocês vão colocar a turma que vocês estão inscritos, que é a turma N. Vai acessar aqui e colocar jornada 1. Dá um cliquezinho aqui para ficar verdinho. Aqui, ó, selecione o tema. Não é química, tá? Ficou aqui química, mas é redação e plataforma de leitura, Redação Paraná e plataforma de leitura. Então, esse é o nosso tema. Você já participou do grupo de estudos em anos anteriores? Coloque se sim ou se não. Tá ou não ali, porque eu vou mudando de acordo com o que eu vou apresentando aqui. E daí, clica na próxima página. Próxima página, o que é que tem? Algumas perguntinhas sobre metodologias ativas. Então, vocês vão lá, ó. Metodologia, a aprendizagem baseada em problemas. Ah, você não conhece? Ah, não conheço essa, baseada em problemas? Não conheço. Então, clica aqui. Já ouvi falar, mas nunca utilizei. Utilizo, porém, com pouca frequência. Ah, tenho conhecimento técnico e prático, utilizo frequentemente. Então, vocês vão colocar de acordo com o tipo de metodologia, aquela que vocês usam, que vocês têm uso mais frequente ou não, tá? Aprendizagem baseadas em projetos. Também, mesma coisa, não conheço, enfim. Vocês vão colocar ali que vocês mais utilizam. Aprendizagem baseada em jogos. Aprendizagem por pares. Nós estamos aqui fazendo uma aprendizagem por pares. Então, você conhece, você coloca o seu aluno lá por pares na sala de aula? Também, né? A gente faz muito isso, né? A gente divide eles ali em dupla ou até mesmo em equipe, é por pares, né, gente? E a gente sempre tem um objetivo, então a gente utiliza essa aprendizagem. Cultura maker. Quem que utiliza essa cultura maker? A cultura maker, gente, é a cultura do fazer. É uma cultura que surgiu aí pelos anos, alguns anos atrás. Ela é uma cultura mais americana, que é do faça você mesmo, né? Então, quando a gente fala em cultura maker, é quando a gente trabalha coisas que dá para construir ali na prática, né? Então, será que a gente trabalha com a cultura maker? Né, o faça você mesmo, essa ideia do faça você mesmo. O design, sim, esse daqui eu não conheço muito, tá? Esse design aqui tem um pessoal que utiliza bastante, eu ainda não utilizei, né? A gente só, eu lembro que eu só aprendi um pouquinho do que seria, né? Essa questão do design aí.
mas eu ainda não apliquei. Então, de repente, é algo que eu deveria aplicar, porque o design thinking ele envolve pensamento, né? Seria você pensar e articular algo que venha envolver ali uma estrutura. Acho que a gente já fez esse design em outra jornada, se eu não me engano, e teve um encadeamento até da ideia de um com a ideia do outro. Então, tem pessoal que utiliza, eu não utilizo muito frequentemente, até agora olhando aqui, até vou pensar em tentar projetar mais algumas coisas aí nesse design. Sim, vamos lá. Que mais? Estudo de caso. Talvez na língua portuguesa a gente não utilize tanto estudo de caso, mas dá para utilizar também, através de um texto, de um livro que a gente possa estar utilizando, um conto que a gente leva para ser analisado, né? Uma gamificação, as figurinhas que eu deixei para vocês, né? Quem quis construir as figurinhas, é um tipo de gamificação que dá para ser trabalhado. Dá para você aliar a figurinha, por exemplo, ali com a leitura e com a redação. Para cada construção ali, teu aluno conseguiu entregar uma redação, ele ganha uma figurinha. Ele conseguiu entregar a redação, onde não precisou ter reescrita mais de uma vez, ele ganha mais uma figurinha, e assim por diante. E ela pode ser online também, porque nós utilizamos ali, né, a plataforma, então está sempre no computador, dá para dar um tempinho para eles irem lá, pegar no Class a sua figurinha e colar aqueles que conseguiram alcançar os objetivos. A rotação por estações também é interessante, né? Essa questão de rotação por estações. A gente não utiliza muito, né? Eu não utilizo muito a rotação, já usei uma vez, por falta, assim, às vezes ali de espaço de estar montando várias estações, mas também é bem bacana. A sala de aula invertida, essa a gente utiliza bastante também. E o storytelling, gente, storytelling também é uma graça. É uma produção textual, mas que você pode trabalhar ali com o aluno de forma animada, né? E a gente tem, por exemplo, alguns recursos para fazer esse storytelling, né? Por exemplo, um programinha bacana para fazer o storytelling é o Scratch, que já é uma linguagem de programação. E sabe o que é legal? Eu tenho disciplina de pensamento computacional que trabalha o Scratch. E para trabalhar o storytelling, eu peguei uma produção textual de conto que a professora de língua portuguesa tinha feito com os alunos, e aí eles fizeram a produção que eles escreveram lá na plataforma no storytelling. Então, a gente conseguiu aliar isso daí, né? Isso eu fiz no ano passado, tá? Esse ano eu ainda vou fazer mais para frente, porque é um conteúdo de outros, não foi conteúdo do primeiro trimestre. Então, também é bem bacana utilizar essa estratégia. Ó, expliquei cada um bem explicadinho. Próximo ali para vocês dizerem se vocês estão no nível insuficiente, básico, intermediário ou avançado dos apps aí que a gente utiliza como apoio educacional, como ferramenta, né? O Google Meet, está insuficiente, básico, intermediário, avançado. Google Apresentações, Google Classroom, Google Docs, Google Forms, planilhas, Drive, Canva, Geniali. Esse aqui eu eu estou por aqui, ó. Geniali. Eu não uso ele muito, então quando a gente não usa muito, a gente acaba não conhecendo todo o aplicativo, né? Jamboard, Kahoot, o Khan Academy, o Mentimeter, MintMaster, o Padlet, WordWall e o Quizzes. Como está o teu conhecimento no Quizzes, né? O conhecimento no Quizzes também não está muito grande, não, tá? Por aqui. Precisa aprender muito ainda. Vamos para a próxima. E a formação continuada. O que vocês acharam da formação continuada? Ela não é importante, é indiferente, importante ou imprescindível? Aí ele manda aqui você responder por algumas questões. A formação entre pares. Não é importante, é indiferente, é importante. Formação em serviço. É legal fazer uma formação que está aliada com o nosso trabalho, com aquilo que a gente precisa lá na sala de aula. Formação em serviço. Certificação. Formador atuante na escola. Compartilhamento de práticas entre colegas, turma de até 20 cursistas, turmas do componentes curriculares abordam o trabalho como material das aulas do SO, cronograma das jornadas,
Implementação, roteiros de formação elaborados por técnicos pedagógicos da SEAD, roteiros com temáticas específicas para os componentes curriculares no ensino fundamental e ensino médio, equipes gestoras e equipes pedagógicas. Encontros semanais via Meet, duração dos encontros de 1h e 40 minutos. Então, vocês vão respondendo aqui de acordo com aquilo que vocês acreditam que seja melhor. Na próxima, vocês podem colocar uma sugestão para o grupo de estudo e enviar. Aqui eu falo na sugestão, abra o seu coração nessa sugestão e depois envia o questionário, tá? Se vocês não conseguiram preencher durante esse tempo, pode ir preenchendo aí durante a nossa reunião, não tem problema. Já que está abertinho aí, vão preenchendo para que vocês possam finalizar. Eu vou esperar um pouquinho, ou todo mundo já conseguiu preencher tudo? Que eu demorei um pouquinho, que eu fui explicando aquela primeira parte, que eu acho que é a parte que tem mais dúvidas ali. Ah, eu já passei tudo lá para frente? Não sei por quê. Vamos lá, então. Fizemos o nosso check-out. E aí? Como foi participar desta jornada? A gente também tem o Contribua Conosco, né? Que eu vou deixar o link para vocês também, mas nós não vamos fazer agora. Eu só vou deixar o link, porque de repente vocês podem já ir acessando durante a nossa reunião e vão preenchendo com um pouquinho mais de calma, tá bom? Então, só vou colocar o link aí para vocês do nosso formulário de avaliação da jornada, tá bom? Deixa eu colocar aí. É esse formuláriozinho aqui. Isso. Então, aqui vocês vão avaliar aí, através do formulário de avaliação, como foi essa jornada da nossa primeira jornada, como foi esse roteiro todo que nós trabalhamos aí na primeira jornada. Legal. E agora a gente vai para o nosso compartilhamento. Enquanto vocês vão terminando, só vou falando aqui, eu já tenho algumas pessoas que apresentaram, né? A Luciana, a Letícia, o Zidânia. Então, eu quero que vocês levantem aí as mãozinhas, aqui, ó, essa mãozinha aqui que aparece, levantem ela aí de acordo com a ordem. Eu vou deixar vocês levantarem para eu ver quem quer ir primeiro, quem quer ir por último. Vai levantando e eu vou seguindo a ordem das mãozinhas levantadas aí. Porque às vezes a gente sorteia ou faz uma ordem e fala, mas eu não queria ser o primeiro. Então, quem quer ser o primeiro, vai levantando as suas mãozinhas ali. Vamos lá, então. Eu vou só colocar aqui na minha tela maior. E a gente vai iniciar agora. Vocês têm 8 minutos para fazer a apresentação de vocês. Eu vou pedir assim para que vocês apresentem o relato de implementação, enfatizando os pontos positivos, aspectos positivos que vocês vivenciaram durante a implementação. O grupo, eu vou pedir para o grupo que durante a implementação vocês mantenham o microfoninho desligado, qualquer interação que vocês queiram com o professor que esteja apresentando, vocês colocam tudo ali no chat, perguntas, parabéns, vão colocando tudo no chat. O professor, depois que terminar a apresentação, ele vai com muito carinho responder os questionamentos de vocês e muitas vezes até compartilhar o material aqui no chat ou no grupo mais tarde com a gente, né? Vamos lá, então, começando aqui pela primeira que levantou a mãozinha, Neuci. Obrigada, prof. Então,
Vou começar a compartilhar. Eu tive um probleminha, por incrível que pareça, aqui de internet, de sinal, prof. E estou com os dados móveis. E ainda não voltou abençoadinho. Tá? Quer que eu compartilhe para você? Eu já Não, entro prof, aqui. pode deixar que eu já compartilho. Tá. Caso dê algum problema, eu volto na sequência. Tá, pessoal, então, o chat está vindo aí. Deixa eu compartilhar aqui de uma forma mais agradável. Tá. Então, prof, inicialmente, assim, meu muito obrigada pelo carinho que você tem dedicado a todos nós, né? Pelo seu tempo, pela sua dedicação, eu sou muito grata, né? Estive aí 2 rodadas contigo e sou muito grata. E com certeza a gente se vê pessoalmente, né? Aí, então, inicialmente eu tinha começado com as meninas com o 9º ano. Aí eu pedi para a prof, por favor, deixa eu concluir com a 3ª série. Aí ela permitiu, mas parte das atividades eu fiz também com o 9º ano, certo? Então, 3ª série A. Então, qual que era o objetivo, então? Né? Trabalhar a resenha, mas a plataforma Redação Paraná também. E como eu gosto de diminuir trabalho, eu agreguei o quiz também, né? Que no meu grupo a gente trabalha o quiz. Então, eu agreguei os 3 aí, né? Aí fechou, para mim foi mais fácil a média. E aí, trabalhar o gênero literário, o quiz e a plataforma Leia Paraná. Como a prof falou, a gente teve aquele percalçozinho ali, né? Mas eu já tinha feito assim, desta forma, né? Só que eu não tinha observado que tinha que ser lá dentro daquela palavrinha Leia Paraná. Eu acho que vocês já perceberam que também agora já tem o agrinho lá na plataforma, Sim. né? Então, o agrinho já está lá para nós. Então, a aula que eu peguei como base, né? A aula número 13, que trabalha com o gênero resenha. Eu vou abrindo e vou fechando aqui, porque vai que o negócio, né? E aí, aqui, realmente, essa parte do Erasmo Carlos, da minha fama de mal, para eles não é muito, assim, Interessante. da geração, né? Mas, tudo bem. Aí, voltando aqui, então, né, a gente trabalhou com a obra Don Quixote. E eu gosto muito de... Tchê, não quis abrir aqui, mas tudo bem, eu já abro aqui do ladinho. Então, a obra Don Quixote, né, eles, na hora de fazer a resenha, eles esqueceram de comentar que a obra é do Caco Galhardo, e que a tradução é do Molina, se eu não me engano. Peraí, lembrar mais tarde. Então, aí, eu acho que, prof, eu esqueci de pôr esse detalhezinho aqui no relato, quantos alunos fizeram, esqueci de pegar a estatística. Mas isso aí é prático para a gente ver, né? Estatística, aí pegar peraí, a obra. Trabalhei também com eles, só um pouquinho, Don Quixote, né? E aí aqui tem a porcentagem, prof, esqueci de fazer um print dessa tela aqui. Então, a porcentagem de leitura, o tempo que eles fizeram, né? E aí também o número de acerto que eles fizeram, né? Então, a porcentagem, o número e o acerto, essa parte aqui eu esqueci de fazer um print. Se a prof achar que é necessário, eu faço e agrego ali. Ok. Aí, trabalhando essa questão aqui, né? Aí eu pensei, mas então eu vou agregar o quiz, né? E aí agreguei o quiz também com eles, né? Então, a gente elaborou um quiz, na verdade, 2, e aí apliquei para eles, e esse quiz ficou assim, ó, eu gostei muito, e sugiro a vocês por quê?
Porque quando a gente agrega, você é uma forma de você fortalecer. Então, você trabalhou a redação Paraná para ele escrever, você trabalhou a interpretação e você trabalhou a forma de quiz. Então, se eu entrar aqui nas atividades, eu vou ter as atividades e também, se eu entrar lá no relato, eu também vou ter o relatório do que eles fizeram, mas eu acho mais rapidinho ainda, né? Eu acho mais rapidinho a questão, os meus não são laços muito aplicados, tá, pessoal? Então, a taxonomia de Bloom, o desafio e tal, e aí eu posso ir aqui também por turma e ir direitinho na turma e chegar ao relato da minha terceira série A, né? Então, eu vou ir aqui e eu tenho quantos eles fizeram. Mas a parte mais prática, mais rápida aqui para mim foi, né? A produção foi no Classroom, né? Porque aí aqui no Classroom, quando a gente vem aqui em cima em notas, eu já tenho a notinha de todos eles, né? Ou eu posso diretamente ali né? Encrencar um pouquinho aqui para abrir, prof. Ou eu posso ir na atividade e diretamente pegar a específica, aquela que eu quis trabalhar com eles, então, que foi o Don Quixote, e eles foram muito bem, né? Porque lá eles se juntam, eles são espertinhos, certo? E aí, então, o casar a redação Paraná com o Leia Paraná com o quiz, para mim, assim, foi muito gratificante, certo? Porque aí a roda de leitura, prof, ela foi muito legal, porque bem no meio da roda de leitura entrou a dona Fátima, a nossa pedagoga. E aí, quando ela entrou na roda de leitura, quando ela entrou na roda de leitura, eu peguei a porcentagem, prof, do quiz, né? Mas esqueci da porcentagem lá no Leia Paraná. Aí, se a prof achar que é agradável, eu coloco aqui, tá bom? Aí, coloquei o link aqui do quiz também, da forma de professor para professor, que é só ir lá e clicar no fazer uma cópia, né? Aí, coloquei, então, um print da redação. Começou a chover de novo aqui, prof. Começou um print da redação de alguns dos alunos, né? A proposta, então, né? A proposta que foi elaborada no Leia Paraná, nova, né? Porque eu já tinha, na verdade, elaborado uma. E aí, para mim, justificar para eles passarem essa redação de uma para outra, eu fui cobrando. E o que mais que vocês esqueceram? Vocês esqueceram de dizer que essa obra clássica foi transformada em HQ. Que mais? Quem traduziu? Né? Onde que foi? Como é que era o contexto social da época? E hoje, quem é o Sancho Panza? E hoje, será que o Sancho Panza era só bondade? Porque foi prometido para ele um reino de uma ilha, né? Ele não era só bondade assim também, né? E aí, então, mais aqui algumas produções de alunos, né? Não foi muito fácil fazer eles fazer de novo, né? Mas tudo bem, foi feito e eles são top. Então, aqui são alguns alunos da terceira série, né? Eles até que gostam de tirar umas fotinhas de vez em quando. E aí eu coloquei aqui também, prof, uns dos nonos que eu já tinha aplicado. E o resultado, então? O resultado eu gostei muito de verdade. E a gente fez, então, assim. Aí eu coloquei lá no grupo do WhatsApp para eles, que eu não coloquei aqui, que eu queria ver a empatia deles. Depois, né, que eu parabenizei alguns, por quê? Porque eu ia aumentar 1,5 ponto na avaliação, a roda de leitura. Então, eu jogava a bolinha e, se ele acertasse, aumentava meio ponto. Mais meio ponto, mais meio ponto. Até 1,5 ponto. E se ele dispusesse a ajudar e responder para o colega que não sabia, ele ganhava e o colega ganhava também. Só que aí começou uma disputa, né? Tipo, eu já tinha 1,5 ponto
Então, eu podia ajudar o outro por ajudar, né? E nem sempre foi assim, o ajudar pelo ajudar. Eu quero mais, provavelmente os pontos, né? E se eles aceitassem, eles ganhavam um pirulito. Então, as perguntas aí tinha de... Ficava louco porque tudo que ele lia da cavalaria, ele achava que era, ele brigou com moinhos de vento, ele brigou com ovelhas, brigou E com tinha os que elaborar a pais deles pergunta. achando Quem que os pegasse a patos tinham bolinha dentro tinha da que elaborar a carruagem, pergunta. dentro A da Fátima carruagem. entrou e jogaram a bolinha para ela. E agora? E aí a sobrinha, que ninguém falou da sobrinha, resolveu dar um jeito na vida dele. Agora quem vai ajudar a Fátima e dizer qual é o jeito que a sobrinha achou para resolver o problema? Camila não vai, você não vai, você não vai, Camila. Quem? Eu sei, mas é que eu... Vai, fala então. Taca fogo lá, vídeo. E resolveu? Então, assim, prof, foi um trabalho que eu gostei muito, né? E quero muito te agradecer, assim, porque como é bom esses nossos grupos de estudos, porque eles mostram outras possibilidades, né? Então, juntar a redação, conjuntar a plataforma, conjuntar o quiz com a praticidade, gente, eu amei. Eu já falei que agora a gente está trabalhando, a vida não é uma reta, né? E com os nonos, a gente está trabalhando o homem estranho da casa ao lado. Mas a gente já trabalhou também mulheres incríveis, né? Então, para mulheres incríveis, era muita mulher, 40 mulheres para ler, então eles podiam selecionar 5 mulheres, né? Os nonos 13 e o terceiro 5. Então, foi um trabalho assim, prof, de verdade, de coração, que foi bem gratificante fazer, certo? Então, ele traz para a gente um significado bem maior, né? Agora, E muito a, bom. e a reflexão final, então, prof, só agradecimento, tá? Agradecimento de coração para ti e para o grupo, para as meninas ali, né? Que formaram o nosso grupo. Obrigada, prof. Então, né, essa foto do final, quando eu vi tua implementação, eu falei, foi a melhor. Ah, dona Nelci. Parabéns, Nelci, trabalho bem completo, né? Você trabalhou e, assim, o fato de você ter que convencê-los a reescrever novamente, né? Porque você não tinha colocado lá, você tinha colocado como atividade escolar, né? A primeira produção, né? Não tinha colocado dentro do Leia. Mas gente, muito, muito bacana, né? E essa sequência você já tinha postado, também compartilhado lá no grupo com as meninas, que eu achei bem bacana, o quizzes, né? Eu usei aquele quizzes. Não vou nem contar que eu usei. Eu usei aquele quizzes. Prof, Muito. eu vou pôr ali no slide a porcentagem, tá, prof? Que eu Tá, nem tinha na hora. Bem, obrigada, prof. então, tranquilo. Obrigada, viu? Parabéns. Bom, vamos lá. Deixa eu ir na minha sequência. Sandra Regina, dona Sandra. Olá. Olá, Sandrita. Agora é com você. Compartilhar a tela inteira aqui, que é mais rápido. Estão vendo aí? Sim. Ok. Bom, eu andei mudando uns dias do curso, andei adiantando uns 2 dias o meu horário, e eu acabei, às vezes, até saindo um pouquinho das equipes aí. Mas eu trabalhei com o 8º ano, coloquei a questão do gênero reportagem, que eu já estava aplicando com eles, e aconteceu comigo também, quase semelhante ao que aconteceu com a professora. Como eu já estava engajada no trabalho, depois que eu fui observar lá a questão da aba do Leia Paraná. Então, só ficou essa turma sem eu trabalhar o Leia Paraná na terceira edição.
terceira proposta. Mas eu peguei já a proposta que estava lá e adaptei naquilo que eu havia preparado. Muito bem. Tá? Compreender as características e estruturas de uma reportagem, compreender e acompanhar passo a passo para uma produção de texto, produzir uma reportagem. Então, eu fiz uma roda de conversa, é uma turma assim pequena e deu-se um resultado muito bom. Então, nós discutimos sobre os avanços tecnológicos e conversamos um pouco em relação ao que esses avanços refletiam na escola, né? O que estava mudando na escola. Então, eu coloquei alguns questionamentos, né? Para você, qual forma é melhor aprender? Né? O livro físico ou online? Quantas plataformas fazem parte do nosso contexto escolar? Você sabe a abordagem de cada uma? Qual é o objetivo de cada plataforma? Em especial, a plataforma Leia Paraná, qual a sua opinião sobre ela? Então, o objetivo da nossa reportagem aí é eles fazerem um todo, uma reportagem falando de todas as plataformas e falando um pouco mais sobre a questão do Leia Paraná, sobre o incentivo à leitura. E daí os tópicos, aí eles fizeram lá a manchete, a linha fina, o lead, e depois os tópicos foram cada plataforma. Então, eles foram pesquisar sobre cada uma, o objetivo de cada uma, né? E depois dessa pesquisa, nós fizemos essa roda de conversa, colocou a pesquisa. Esse tema ele foi tirado da aula 14 e 15 do LRCO. Como eu disse anteriormente, reestruturei um pouquinho a proposta que estava lá já nessa proposta da Redação Paraná. Eu mudei esse comando aqui, ó. Não era esse que estava. A partir dos textos motivadores e das pesquisas e discussões na roda de leitura, elabora uma reportagem tendo em vista como o avanço tecnológico está refletindo o uso das plataformas das escolas públicas do Paraná, em especial a plataforma Leia Paraná como incentivo à leitura. Eles teriam que montar essa reportagem em cima disso. Aí nós tivemos aqui alguns momentos, só adiantei, primeiro foi a roda de conversa, na sala de aula, mostrando para eles ali no Educatron o Leia Paraná. Depois nós trabalhamos aqui, ó, uma foto, depois que montaram a reportagem no caderno, eles passando lá na plataforma, aqui abordando todas as plataformas, né, nessa roda de conversa. E eu percebi que, durante a implementação, pude observar que os alunos se sentiram motivados em discutir todo esse contexto tecnológico, embora eles estão vivenciando, mas eles nunca tinham parado para analisar o quanto, né, nós tivemos aí de avanço tecnológico dentro das escolas. Em especial, a questão do Leia Paraná como incentivo à leitura. Ótimo. O curso de formadores em ação sempre traz engajamento, tanto para os professores cursistas, como também aos nossos alunos. Essa troca de experiência, essas metodologias diferenciadas, tem tudo a nos enriquecer a cada dia. E é isso. E eu já estou terminando de corrigir, né, a terceira proposta. Amanhã acho que eu já finalizo com eles. Era para ter finalizado na quarta, mas eu tive uma crise de labirintite e acabei não indo para a escola. Que legal, Sandra. Muito, muito, muito bom. Viu como tem perspectivas diferentes, formas diferentes de estar alinhando, de estar alinhavando, de vocês superarem os obstáculos, né? A Neuci esperou de uma forma, a Sandra foi lá e adaptou e superou de uma outra forma. Isso é bem bacana, né? Mas eu vou comentar muito agora não, porque senão eu vou atrapalhar
o restante do pessoal, e a gente ó, já estamos ali 5 para as 9, né? A gente tem só mais meia horinha de aula, então deixa eu passar a bola para o próximo. Vamos lá, Luciane. É com você agora. Tá sem som, Lu. Prof, posso sugerir que a próxima apresente e depois ela retoma? Pode, ela pediu para eu aceitar ela aqui. Eu aceitei, né, Luciano? É. Luciana tá sem som nesse outro também. Liga ativa o microfone. Não sei, talvez. Quer dar uma olhadinha enquanto isso outro vai apresentando? Pode ser? Eu passo e volto em você, tá bom? Enquanto você dá uma olhadinha aí no som. Vamos passar, então, só para a gente não atrasar muito. Enquanto a Luciane vê o negócio do som ali, que eu sei que acontece, o meu... Ai, deu certo. Nem Agora... precisei passar. Prof, seu som, prof. Aí. Vamos ver se eu consigo apresentar agora. Opa. Me sumiu. Aqui. Então, eu apliquei no 9º ano. Então, eu já tinha começado e algumas coisas eu parei, retornei para poder continuar dentro da proposta aqui do grupo de estudos. Então, os objetivos, né, que a gente tinha montado em grupo, trabalhar com círculo de leitura, sequência básica. Eu vou passar aqui rapidinho para não perder muito tempo também. Então, eu fiz um relato que ficou metade no passado e a metade no futuro, porque... eu estou aplicando ainda. Hoje eles fizeram o lapbook dos livros que eles estão lendo, né? A leitura ficou sem um livro específico, eles poderiam escolher qualquer um dos livros. Eles amaram a atividade do lapbook, né? E daí, semana que vem, eu vou começar a fazer ainda a resenha desses livros que eles fizeram no lapbook. Mas está super legal de fazer, eles participaram bastante, né? Então já começou a dar a ideia, e aí eles querem já fazer livros com histórias e contos do colégio que vai completar 80 anos, e daí eu estou aqui pensando como é que eu vou organizar isso de uma maneira, né, que chame atenção para todos os outros alunos, baseado nesses contos, né? Até anotei ali o Homem Estranho do Porão, acho que eu vou trabalhar esse livro, né? É o Homem Estranho da Casa ao Lado, vou pôr o Homem Estranho do Porão, porque a minha cidade é a Lapa, e ela teve o Cerco da Lapa, e eu gosto de trabalhar junto com história, então estou já aqui maquinando como é que eu vou fazer a história da Lapa, que é aniversário da cidade é em junho,
E o colégio vai completando 80 anos, vamos fazer uns contos aí de mistério e tal, pro porão da escola, né? Que é bem encantador. De repente põe numa rede social aí para ficar bem diferente, né? E aqui tem alguns momentos do círculo de leitura que é o que eu consegui fotografar para pôr no relatório, né? Eu tenho alunos que desenham muito bem, então eles fizeram nesse lapbook cada coisa mais linda que acho que os ilustradores do próprio livro iam ficar com inveja, porque ficaram muito bonitinhos, né? Hoje que eles estavam fazendo e vão terminar em casa para me entregar na próxima aula só. Então ficou tudo pela metade, mas está bem encaminhado, bem legal. Então, a turminha aqui é uma turma grande, né? Então o círculo quase não dá certo, mas ficou jóia. E aqui eu coloquei uma fotinho, né, do meu lapbook piloto, e eles queriam igual o meu, mas o deles ficou muito melhor. Esse é só e daí a resenha, então, essa vai ficar para daqui uns 15 dias, né? Final de maio, que eu coloquei 30 de maio para eles entregarem. E a resenha, né? Estão fazendo uma resenha sobre o livro escolhido, e essa resenha eu pensei de acompanhar depois o lapbook também, tá? Eles se sentiram muito motivados e eu acho que eu mais que eles, né? Então, é isso, só para concluir. Muito bom, Luciane. Luciane, expor os lapbooks também, que já ajuda as outras turmas a se interessar ali né, pelos livros. Bem bacana. Muito obrigada. E eu acredito, assim, realmente, a gente fica mais empolgado do que eles. Eu tenho certeza. Bem isso mesmo. Vamos lá, então, vamos para a próxima aqui, Andriele. Vou colocar meus slides aqui, só um momento. Aí. Então, meu nome é Andriele, eu atuo no Colégio Estadual do Campo, né, de Palmeirinha, que é um distrito aqui de Guarapuava, e eu escolhi um 7º ano para fazer essa implementação. Então, eu tenho turmas ali, esse 7º ano, 2 8º anos, e depois do ensino médio, 1ª e 2ª série do ensino médio. No ensino médio, por serem só 3 aulas de português, e daí uma que é destinada à leitura e redação, acaba sendo bem corrido, né? O trabalho, assim, acaba, às vezes, no primeiro trimestre, assim, foi uma falha minha, essa questão do Leia Paraná nem sempre deu tão certo, assim, os alunos mais dedicados realmente leram, o 2º ano tinha mais autonomia mesmo e funcionou bem. Nos primeiros anos, por serem turmas com 35 alunos, enfim, daí não tinha computador para todo mundo, aí pega celular, daí nem sempre está no Leia Paraná, vai em outra coisa, aí foi um pouco mais complicado. E nos 8º anos, mesma coisa, né? Salas com 35 alunos, enfim, complicado. Esse 7º é uma das mais pequenas, né? Tem 26 alunos, então sempre tem computador para todo mundo, foi mais tranquilo. Eu não consegui realizar toda a implementação, né? Vou passar aqui os passos. Então, meus objetivos era para eles entenderem o gênero textual sinopse, que também foi trabalhado em português, né? Então, está avaliado tanto redação e leitura quanto língua portuguesa. Então, para entender essa estrutura da sinopse e atrelar isso com a leitura dos livros que eles estavam fazendo. E aí, como foi feito o círculo de leitura, então, um dos objetivos era que eles instigassem os colegas a lerem também. Então, as estratégias foi uma roda de conversa que eu tentei fazer como se fosse um círculo de leitura semi-estruturado, assim, eu ia mediando, né, as conversas ali, e principalmente eles apresentar um pouco da narrativa, nem todos tinham conseguido finalizar o livro, né, mas o que eles já tinham lido ali para comentar com os colegas, e depois as sinopses na plataforma, ainda essa parte está em andamento. E futuramente até foi compartilhado no grupo a ideia de fazer um mural literário, então pegar recortes de revistas, ou fazer desenhos, ou imprimir algum desenho, para montar um mural literário, daí colocar ou o nome do livro, ou a sinopse mesmo ali embaixo, né?
e expor isso no colégio para que outros colegas também vejam e divulguem, né, a plataforma. Então, eles já estavam fazendo a leitura, né? Isso eles fizeram e continuam fazendo. A roda de conversa, que foi a principal ação assim, que eu consegui desenvolver. E depois eu comento um pouco mais como é que foi. Aí essa parte da escrita nos cadernos e depois na plataforma ainda está sendo realizada. Aí eu vou fazer um outro círculo para eles compartilharem aí essas produções e depois montar o painel, né, literário. Então, aqui o que eu comentei, né, que algumas não teve, porque teve a prova Paraná foi no dia da implementação. Teve um dia que eu fui especificamente para ler, não tinha produção da redação, não tinha nada mais para fazer, era para ler. E a plataforma do Leia Paraná estava fora do ar. E as 2 aulas eram no mesmo dia. Falei, nossa, agora quebrou minhas pernas, né? Aí eu peguei livro físico mesmo, e aquela aula foi com livro físico, né? Enfim, mas são essas percalços, né? Mas a gente está desenvolvendo aos poucos. Então, aqui a proposta que eu fiz para eles, né? Para escrever uma sinopse. E eu achei um exemplo de sinopse bem legal para trabalhar com eles, que era de um site. Aqui eu coloquei dele, desconfigura um pouco, né? Quando a gente coloca. Mas para trabalhar com eles, eu peguei no site mesmo, né? Que eu peguei uns recortes para a gente ver. Então, ele vai dando exatamente um passo a passo, assim, que eu trabalhei com eles, né? O que fazer, uma sinopse um pouco mais longa mesmo, né? Então, primeiro parágrafo, aqui você situa o leitor no contexto da obra e tenta levá-lo a imaginar-se na experiência do personagem principal. Aí, do lado, tem o exemplo, né, do que seria... como seria isso, né? Então, por exemplo, começar a sinopse. Você já se imaginou tendo a possibilidade de passar por um portão no fundo de um jardim velho e cada vez que você volta tem a chance de voltar em uma década diferente, passado ou futuro? Então, como que faz esse primeiro parágrafo? Aí tem uma explicação como faz o segundo, e o exemplo, o terceiro, e o exemplo, e assim vai. Então, claro que o texto deles acaba ficando mais simples, mas para ele justamente ser essa questão de fazer a sinopse, mas instigando os colegas a lerem a obra também. Aqui, das evidências do nosso círculo de leitura, eu acabei tirando algumas fotos, aí na hora de ir ao laboratório, os dias que eu fui, eu acabei esquecendo de tirar foto, porque chega lá, professora, como é que faz aqui mesmo? Professora, aqui não funcionou. Aí nisso eu acabei, depois da aula, eu falava, nossa, não tirei foto, na próxima eu tiro. E sempre ficava a mesma relação, no laboratório não consegui tirar. Mas esse foi em sala mesmo. Até quando eu falei para eles, vamos montar um círculo, eles já foram virando as carteiras, assim, eu falei, não era a minha ideia, mas não expliquei direito, que eu sempre acho que se fosse só as cadeiras, acho que dava uma proximidade melhor, assim, né, só que até para a gente ver como eles não estão acostumados só com a oralidade, né, eles já colocaram a carteira porque achavam, não, a gente vai ter que escrever agora, e naquele momento era só a parte oral mesmo. E até alguns comentando, assim, né, já falando como foi essa implementação, eles estavam bem tímidos, eles são bem bagunceiros, né? Todas as minhas turmas, assim, é uma só que é mais quieta. Mas na hora deles apresentarem, eles são extremamente tímidos. Só que aí, a partir do momento que um falava, tô lendo o Diário de um Banana. Aí, quem mais tá lendo esse livro? Aí começavam a comentar, enfim. Até na próxima já vai dar, acho que para fazer com os cartões, enfim, elaborar melhor, né? Fazer mais estruturado o círculo de leitura. E daí isso instigou aqueles que não estavam nem aí para ler, assim, sabe? Porque eles liam o título do livro e falavam, isso aqui é chato, não quero ler nenhum. Aí quando o colega comenta, e comenta empolgado, que tem uns que gostam de ler, enfim, né? Aí ele já se interessava em ler também o livro que o colega estava lendo. Isso. Então, né, os resultados, então, tem essas dificuldades, né, principalmente com relação ao hábito de leitura que eles não têm, até um pouco por ser, o hábito vem muito de casa, né, então os pais já são pessoas que não leem, a maioria é muito pobre, enfim, uma comunidade bem carente, assim, do campo. Então, eles já não têm esse hábito da leitura. Para desenvolver isso, então, é um passo a passo, né, não é de um dia para o outro. Mas eu percebi que, principalmente, o círculo de leitura ajudou muito no engajamento dos alunos, e eu acho que, como eu falei, né, os próximos dá até para distribuir os cartões ali com funções. Então, reflexão final, durante todo o curso, eu pude refletir bastante sobre a minha atuação. Não lembro se eu já comentei isso, mas é o meu primeiro ano no estado, né? Antes eu trabalhava em colégio particular. Então, é totalmente diferente, eu estava me adaptando a tudo, assim, né? Mesmo Redação Paraná, para mim, era novidade. Mas gostei bastante. Pretendo expandir essas atividades para as outras turmas, já falei hoje, começando o trimestre lá no ensino médio e para os oitavos,
que vai ter os círculos de leitura, que eles já vão anotando informações do livro lá, porque eles vão ter que comentar e assim por diante. Aí eles sempre ficam um pouco apreensivos, assim, mas depois acabam gostando. Então, esse painel literário também, como eu vou fazer com todas as minhas turmas, acaba divulgando também os livros, né? Porque vai pegar todos os 3 níveis, digamos ali, né? Porque eu tenho o 7º, que vai ser aquele primeiro nível, daí o 8º, aquele segundo nível, e os ensino médios, né? Então, vão divulgar bastante os livros. Então, eu achei, assim, muito interessante, como eu falei, era tudo uma novidade. Então, a partir de tudo que a professora falava e dos relatos dos colegas, eu fui tendo muitas ideias, assim, para fazer no dia a dia. Foi muito bom. Então, né, finalizando só, a gente tem muitas críticas, às vezes falta alguns livros que a gente queria que tivesse, tem esses problemas técnicos, enfim, tem as nossas críticas, né? Mas eu acredito que essas plataformas, né, apesar dessas limitações técnicas e dessas questões que poderiam ser melhoradas, mas eu percebo até pela atuação dos colegas, né, com dedicação, com boa vontade, dá para fazer, né, um ótimo trabalho. E o grupo me ajudou muito, né, nesse sentido de buscar alternativas, de pensar de uma forma diferente, né? Então, eu sou muito grata tanto à professora quanto aos colegas. Aí seria isso. Parabéns, Andriele, mas é isso mesmo. A gente vai vendo toda essa diferença e essas questões técnicas, a gente sabe ainda que vai ter mudanças, que vai melhorar, enfim. Vai ficando cada vez melhor. É adaptação mesmo, que às vezes a gente sofre, né, um pouquinho. Vamos lá, Laudiceia. Parabéns, Andriele. Laudiceia? Olá, professora, agora chegou a minha vez. Tá bom, então vou compartilhar com vocês minha tela. Tá vendo todo mundo aí? Estão conseguindo ver? Sim. Feito, Laude. Sim? Porque eu vou colocar aqui no modo apresentação, então eu não estou conseguindo ver vocês, tá? Tá tudo bem então, professora? Tá vendo? Ok, tá ótimo, pode. Tá. Então, eu escolhi um 7º ano também, até no grupo da Adriele a gente estava trabalhando e comentamos num subgrupo que íamos trabalhar, né, com o 7º ano, sinopse, e eu escolhi um 7º ano que eu tenho no Colégio Vicente Machado, que é aqui da cidade de São Pedro do Ivaí. É uma turma boa, é uma turma bem engajada, bem participativa. Então, eu coloquei aqui os objetivos, né, que é desenvolver a fluência leitura nos alunos, a apresentação dessa nova modalidade de leitura na plataforma Leia Paraná, já que isso é uma novidade, né, tanto para nós professores quanto para os alunos. Essa questão da plataforma Leia Paraná foi o primeiro trimestre que nós tivemos contato, então era tudo novidade para nós. Então, eu escolhi no início um livro que eu achei assim, que se eu deixasse para que eles escolhessem aberto, eu fiquei com medo deles começarem a ler um livro e falar, professora, eu não gostei desse, posso trocar? Aí começava a ler, lia 10 páginas e ficava querendo trocar, e aquilo não render. Então, eu procurei eu já escolhi um livro para eles, para a gente trabalhar, que foi As Aventuras de Mike, e escolhi esse livro e já deixei para eles, e durante o trimestre, aqui na minha escola, assim, o laboratório é como todos os do Paraná todo, eu imagino também que enfrenta os mesmos problemas e dificuldades, mas a gente tem um esquema de toda semana a gente leva uma turma mesmo, então tem 2 laboratórios que a gente usa, e a gente fazendo uso desses 2, sempre dá para a gente revezar. Então, eles faziam a leitura durante as aulas, né, uma vez por semana. O que eu observei, como eu já comentei aqui, que às vezes a leitura no laboratório às vezes dava certo, às vezes não dava muito, porque às vezes o sistema travava e eles se distraíam um pouco, e aí para eles se concentrarem na leitura ficava às vezes um pouco difícil. E
Então, teve esses percalços, mas a plataforma ela tem as vantagens que a gente pode trabalhar um livro simultaneamente com toda a turma, que às vezes se você tivesse um livro físico, seria muito difícil você poder trabalhar com todos os alunos ao mesmo tempo. Então, durante o trimestre, assim que eles estavam com a leitura bem adiantada, eu fiz uma prática com eles de rotação por estações, e eu escolhi ali algumas questões sobre o livro, e fiz as equipes, e fiz rotação por estações, com equipes de 5 alunos, para eles responderem sobre aquelas questões sobre o livro. Aí eles já estavam bem adiantados na leitura, foi uma atividade bem interessante, eles gostaram bastante, né? Isso fez com que eles estimulassem mais ainda a eles quererem concluir a leitura. Eu percebi, assim, que foi uma atividade que deu bastante resultado. Depois que nós fizemos a leitura, quando nós terminamos o livro, né, eu esperei que todos terminassem o livro, eu fiz também usando já uma metodologia que nós aprendemos aqui nas nossas aulas do formador, que foi o círculo de leitura. Aí eu fiz algumas perguntas, né, com cartões, assim, com algumas perguntas impressas para eles, e entreguei para eles na primeira aula. Aí eles pensaram um pouquinho ali sobre aquela pergunta, né, que tinha algumas coisas de elementos da narrativa, algumas perguntas sobre o livro, e eu dei uma diferente para cada aluno. E fizemos uma roda de conversa, e cada um tinha uma pergunta diferente para falar sobre o livro. E aí eles, né, colocaram o assunto ali, um comentou, o outro comentou, um respondeu a pergunta, e o outro, né, ajudava, também participava respondendo aquela mesma pergunta, colocando seu ponto de vista. Foi uma atividade bem, bem proveitosa também, porque possibilitou essa interação dos alunos e até, né, nesse momento que, como os professores já disseram aqui, acho que foi a Andriele, que eles ficam muito à vontade para conversar, tirar sarro um do outro e tal, atrapalhar nossa aula, né? Mas na hora deles exporem o que é realmente para eles falarem, no momento de expor o que eles aprenderam, aí eles ficam assim temerosos, meio tímidos, meio acanhados, mas a gente observa que nós temos que ir por esse caminho mesmo, para que eles se sintam mais à vontade, para que eles possam, assim, participar, né, de uma maneira mais ativa da aula. Foi bem legal também esse momento do círculo de leitura. Gostei bastante, os alunos também gostaram. Eu até estendi para minhas outras turmas que eu tenho também. Fiz círculos de leitura também com todas as salas que eu trabalho, com os respectivos livros que eles estão trabalhando, né? E a produção final, né? O resultado final dessa tarefa era produzir uma sinopse lá na plataforma, que também fazia parte das aulas do RCO, como eu abordei o gênero sinopse, a estrutura, todos os elementos que compõem. Depois disso, depois deles estarem bem embasados, eu pedi para que eles, né, fizessem uma produção escrita da sinopse e passassem na plataforma da Redação Paraná. Então, eu vou mostrar agora aqui algumas fotos da rotação por estações, né? Tem algumas fotos aqui. E depois o círculo de leitura que eu também fiz com as carteiras. E nós conversando ali sobre o livro, cada um levantando aí as suas respostas sobre o livro, os alunos comentando. Aqui a capa do livro escolhido. Aqui a proposta que eu criei, que eu criei ali, né? A proposta. E aqui alguns textos prontos de alguns alunos, né? Tá aqui, ó, o texto da aluna Maria Eduarda. Escolhi dois textos, o texto da aluna Gabriele. E aqui os resultados alcançados. Durante as aulas houve um engajamento dos alunos nas práticas
diferenciadas para incentivo à leitura. Eu observei que eles gostaram, como eu já disse agora há pouco, tanto da rotação por estações, quanto também da atividade do círculo de leitura. Foi bem bacana todas essas duas atividades praticadas em sala. A reflexão final é que, né, esse processo do primeiro trimestre, aí, as aulas de leitura foi um desafio, porque para nós era novidade, como eu disse no começo, mas nós estamos aí aprendendo, né? Porque nós aprendemos todo dia. E uma plataforma. Hoje em dia a gente não tem nem muito tempo, porque é tanta coisa online para você ver o resultado da prova Paraná, ver o resultado do quiz, ver o resultado da plataforma de leitura, é tanta estatística que você realmente tem que dormir pouco para dar tempo de ver tudo isso. Mas nós estamos indo, né? E os alunos, eles participaram, né, tanto no laboratório. Eu gostei muito do meu grupo de formadores, meus colegas aqui, eu só tenho que agradecer, foi realmente uma participação, assim, enriquecedora, vocês trouxeram ideias ótimas que eu vou pôr em prática aí nas minhas aulas. E a professora também, eu deixo meu agradecimento aqui, a minha admiração, porque é uma excelente professora formadora, né, bem objetiva, clara na sua exposição das suas aulas, e conduz aí de forma primorosa os encontros. E é isso, professora. Obrigada, Laudiceia. Laudiceia, eu amei a rotação por estações que você usou ali, bem bacana. Gente, eu vou para a próxima, agora é a Sandra Meire, se você conseguir fazer bem agilizado aí, depois a Jaqueline, para a gente encerrar. Tem mais alguém? Não, né? De todos hoje? Todo mundo... Ah, tem a Camila. Isso mesmo, Camila, acabei de olhar aqui na minha anotação. Então, as 3 para a gente poder encerrar aí rapidinho, tá bom? Vamos lá, meninas. André, melhor que eu gritar, você já vai lá para as evidências finais, tá? Tá bom. Eu gosto de ser breve mesmo. Tá, então, eu tive que fazer uma adaptação devido ao problema de ter que postar de novo a redação no colégio aqui, devido à questão de BI, do nosso núcleo regional. E aí eu implementei com os 8º anos e depois implementei, né, usei a implementação com o 7º, porque eu também já estava fazendo com eles. Então, como eu já vi, assim, estava com bastante dificuldade de trabalhar essa plataforma, né, a Leia Paraná com os alunos, então o curso, assim, abriu muito, assim, a minha mente e a contribuição dos colegas durante o curso, assim, foi muito significativo para que eu pudesse, então, ter um norte ali para trabalhar com os alunos. Então, aqui eu vou passar essa questão de objetivos, as estratégias que eu utilizei aqui, o círculo de leitura e a sequência básica lá do Rio do Cosson. No círculo de leitura, eu utilizei aquela sugestão que foi trabalhada no nosso encontro, que a professora trouxe os cartões, então eu distribuí com eles as funções em uma aula, expliquei para eles cada uma das funções, e eles já tinham começado a ler o livro desde o início do trimestre mesmo, então eles já tinham escolhido o livro e ficou assim, livre para que cada um escolhesse aquele que quisesse, porque eu também pedi para eles pegarem um livro físico na biblioteca, que era o mesmo livro para todo mundo. Então, o da plataforma Leia Paraná, então eu deixei que eles escolhessem aquele que eles quisessem. Então, eles foram lendo o livro, aí agora no final, né, do trimestre, eu consegui realizar com eles o círculo de leitura, distribuir as funções. Alguns alunos não terminaram a leitura, não leram, né, eles ficaram bastante tempo tiveram bastante tempo, porque a escola organizou bem, assim, um cronograma em que nós pudéssemos utilizar todas as semanas o laboratório, então eu levava, então havia dias que não funcionava a plataforma, ela estava muito carregada, então não dava certo eles lerem, e daí, por causa, assim, por meio das sugestões que eu fui
anotando durante o grupo. Então, eu fazia as perguntas para eles, né, aquelas perguntas engajadoras, quando a plataforma não funcionava, e assim as aulas começaram a fluir melhor. O círculo de leitura eu consegui fazer também aqui na sala de aula, então aqui tem os alunos lendo, aqui tem algumas fotos do círculo que nós realizamos, né, cada um já tinha a sua função. Foi bem interessante o círculo, mesmo assim, alguns alunos não tendo feito a parte que cabia a ele, então aquele aluno que conseguiu, assim, fazer, que leu de verdade o livro e conseguiu apresentar, assim, os outros ficaram, assim, surpresos, assim, pela capacidade, né, de perceber, assim, é possível fazer, é interessante ler, é legal a gente chegar e poder apresentar. E o que me chamou bastante atenção foi a função de registrador, que daí numa aula seguinte eles vieram, né, os registradores, ali tinham 2, em algumas turmas 3 registradores, e eles falaram tudo o que eles observaram. Então, eles levantaram muito assim a questão daquele aluno que não estava preparado, aquele aluno que não leu, e assim ficou muito interessante, porque eles analisando, né, o que acontece assim no nosso dia a dia, que às vezes a gente fazendo a avaliação, eles não levam muito a sério. Então, dava para perceber assim que eles se sentiram mal por não terem, né, quem não leu se sentiu mal por chegar no dia e não apresentar. E assim, ouvindo dos próprios colegas isso. Então, foi assim, quando aquele que foi bem, eles falando assim, né, que estava muito bem preparado, que trouxe um enriquecimento muito grande, fez com que eles tivessem vontade de ler aquele livro. Então, isso assim foi bem enriquecedor assim e gratificante. Aí é que eu apresentei as fotos, assim, depois do círculo, né, aqui algumas redações. Então, eu tive que adaptar a implementação. O meu relato, inclusive, de 8º ano, eu tenho aqui já pronto, porque eu estava fazendo com o 8º, mas devido ao problema da redação, como eu já tinha colocado a sinopse que eu mesma criei na plataforma, então eu coloquei aqui no grupo de estudo esse relato da implementação. Muito bem. E aqui, a reflexão, né, final, eu queria dizer assim que eu estou bem convicta que a partir do grupo de estudo, o segundo trimestre vai ser bem melhor, porque assim agora eu tenho bastante ideias, então a gratidão aqui à professora formadora, aos colegas, né, então eu aprendi muito com os colegas, eu tive muitas ideias, eu fui anotando, eu falei assim, agora eu tenho assim, né, bem claro assim em minha mente o que eu vou fazer agora nesse trimestre, e eu acho assim que o trabalho vai ser muito melhor com essa plataforma, assim, eu estava me sentindo bem perdida mesmo. Eu consegui também fazer a minha inscrição para a segunda jornada com a professora no mesmo dia. Então, também eu acredito assim que a partir de agora as coisas vão, né, clareando e ficando melhores. Sim, Sandrimeire, parabéns, Sandrimeire, pelo trabalho, foi muito bom. Eu não vou poder comentar muito porque eu tenho que partir para a próxima agora. Vamos lá, Jaque, depois a Camila e depois a Rosane, né, para a gente finalizar. Rosane, Oi. eu estava te procurando ali, eu já tinha posto até falta na frente do teu nome, eu não tinha te visto. Mas já voltei. Viu, professora, desde o comecinho estou aqui. Quietinha, mas estou. Não, depois eu vi. A hora que você levantou a mãozinha, eu vi. Boa noite. Boa noite, Jaque. Então, assim, eu tive que começar da onde eu já estava, da onde eu já havia dado início, porque na minha escola a gente vai no laboratório de informática a cada 3 semanas somente. Então, é o tempo de cada redação, né? Porque se a gente for calcular no trimestre, a gente tem que fazer 3 redações, então é o tempo de cada redação, então eu não tive como adaptar para a implantação. Então, o que eu fiz? Os alunos, no início do ano, já haviam começado a ler o livro Alice no País da Mentira, e aí eu trabalhei uma sinopse, era o 7º ano, eu trabalhei uma sinopse com eles. Então, eu trabalhei o gênero, eu levei para a sala de aula outros livro, filme que trazia a Alice como o personagem principal, e aí fui trabalhando com eles a leitura em sala de aula e preparando-os para fazer a sinopse
na plataforma Redação Paraná. Eu não consigo trabalhar o Leia Paraná com os meus alunos. Os meus alunos, infelizmente, não aderiram à plataforma. Então, eu tenho numa turma de 32, 33 alunos, eu tenho 2, 3 somente utilizando a plataforma. Então, eu não poderia fazer um trabalho com a plataforma Leia Paraná, por isso utilizei o livro físico. Foi assim, a questão, o livro foi bem escolhido porque eles gostaram da história, eles mesmos faziam analogias com os outros livros da Alice, falavam que já haviam lido, que já haviam assistido ao filme e tudo mais, e foi bem legal, teve um engajamento por parte dos alunos. Em sinopses, os meus alunos têm um pouco de dificuldade na escrita, então, oralmente eles me falavam sobre o que eles estavam escrevendo, não deu tempo de fazer o círculo de leitura, mas na escrita eles têm bastante dificuldade, e eu não acabei nem postando o texto deles no meu trabalho, no relato de implementação por causa disso. E, enfim, foi isso. Que isso, Jaque, foi muita coisa. Jaque, mas para o segundo trimestre, pensa com carinho no círculo de leitura. Eu acredito que você vai gostar muito. Eu achei que facilitou muito, motivou muito, e aquele aluno que não lia, que chutava na perguntinha lá a hora que aparecia na plataforma, chegou na hora do círculo, não tinha o que falar, se sentiu envergonhado. Então, eles começam a procurar ler, nem que for um pouquinho, para poder participar na próxima vez. Então, é bem bacana. A gente sabe que daí já começa a puxar um pouquinho mais para a leitura. Eu até programei o círculo para as próximas aulas. Não deu para colocar no relato de implementação, mas eu programei para as próximas aulas e vou fazer com os próximos livros também, agora do segundo trimestre, porque eu também farei o curso novamente contigo, então agora já vou mais preparada. Isso, vai sim, você vai gostar bastante. Vamos lá. Camila e depois Rosane. Olá. Oi, Camila. Oi. Já estão vendo minha tela? Sim. Vou ser bem breve, tá? Fiz minha implementação no único 8º ano que eu tenho, tá? Um 8º ano B, difícil, de alunos com muita dificuldade, alunos com laudo, porém, a única turma que eu tenho de 8º ano. Os objetivos era compreender e planejar, né, o texto que eles iriam produzir, né, quem que se inscreve, para que se inscreve, qual que é o público-alvo desse texto, que eu sempre falo para eles, né, que todo texto tem uma função social, escrever para quê, né, e todo conhecimento linguístico e gramatical que envolve na produção de um texto. Tudo que a gente estuda, né, recai sobre o texto, sobre a produção de texto. Primeiramente, nós acessamos a plataforma Leia Paraná com muita dificuldade, é uma turma que não gosta de ler, não. Então, a nossa batalha é criar o gosto pela leitura. Então, eu deixei a escolha do livro de livre escolha para todo mundo, que cada um se identifica, gosta, eu deixei, né? Os meninos optaram muito pelos quadrinhos, eles leram Diário de Banana, leram Don Quixote, leram Frankenstein, Jeremias, e as meninas já foram para De Volta aos 15, né, devido estar um sucesso lá na Netflix, o filme, né, e elas falaram, professora, tem na Netflix, eu vou ler esse, então lê esse, né, De Volta aos 15, o Diário de uma Princesa, foi esse que as meninas escolheram. Então, eles fizeram a leitura, e eu sempre fui mostrando, sabe, lá na plataforma do Leia Paraná, o processo da leitura deles. Quantos por cento eles tinham lido? Não, professora, eu já li tudo. Você não leu, tá 30% de leitura. Volta lá e começa de novo. Porque eles descobrem, né? Eles descobrem que pulando de página em página, professora, terminei de ler o livro. Eu fazia eles voltarem, até dar 100%. E responder as perguntas, eu ajudava. Inclusive, eu achei algumas perguntas bem difíceis para o 8º ano. As perguntas, aquelas 10 questões que tem lá no livro.
nós fizemos essa leitura, e lá no laboratório de informática mesmo, nós fizemos a ficha de leitura, né? Uma primeira análise da obra, após que eu coloquei assim, porque são várias, né? Sim. Mas já não sabia o que era ilustrador, quem era o autor, foram pesquisar o autor, quem é o ilustrador, qual é a função do ilustrador da obra, né? Onde se passa a história de cada um, local, o ambiente, já que é um elemento da narrativa. E o que parte que eles mais gostaram do livro, depois o resumo, um breve resumo do livro e um desenho, né? Um desenho que represente o livro. E saiu trabalhos bem bacanas. Que legal. Depois nós fomos produzir na plataforma, né? Como eu estava trabalhando notícia, então eu atribuí assim. Nós resolvemos isso daqui naquele subgrupo do Meet que a gente fez. Após ter estudado o gênero notícia, elabora um texto que você irá noticiar um fato sobre Feira do Livro. Eles aprenderam também o que era Feira do Livro, eles nem sabiam. Citar a plataforma Leia Paraná e também o livro que leu. Não esqueça de elaborar uma manchete e o lead, né? E saiu histórias bem bacanas. Eles colocaram Feira do Livro no próprio colégio, colocaram Feira do Livro na praça da cidade, numa outra praça que nós temos um lago aqui. E, por último, para finalizar, eu também fiz o círculo de leitura, mas eu esqueci de tirar foto, né? Nós fizemos assim, eu fiz perguntas mais simples, cada um falou sobre o seu livro, falou do seu personagem, dos elementos da narrativa, o final do livro, se eles gostaram. E, por último, eu fiz o queridômetro da leitura, que eles tinham que expressar o que eles sentiram com a leitura dos livros deles através de emoji. E foi isso. Olha que legal. Tá? E foi isso que saiu, foto deles produzindo. Então, o resultado, eles gostaram muito, gostaram porque tem aluno que leram até 2 livros, terminaram de ler e quiseram ler outro. A ficha de leitura permitiu que eles fizessem já uma análise da obra. Muitos aprenderam sobre o autor, o ilustrador, a escrever o resumo, evoluíram também com a produção da notícia, né? E a sua estrutura. Gostei bastante do curso, das trocas de experiência, que a gente aprende muito umas com as outras, né? E despertar o gosto pela leitura dos alunos ainda é um desafio para nós, professores de língua portuguesa. Desafio que estamos aí buscando, né? Camila, parabéns. Obrigada. Amei esse queridômetro da leitura. Adorei. Obrigada. Muito bom. Gente, então vamos lá. Rosane. Conseguem? Sim, já apareceu aqui para nós. Bom, para mim, né? Apareceu para todo mundo, gente? Para todos? Todas? Sim? Bom, beleza. Então, eu gostaria de falar que é a primeira vez que eu participei do grupo de formadores. Nunca havia participado, estava bem assim, curiosa, né, de saber como que era. E foi assim, bem interessante, porque eu estava quase desistindo de fazer a inscrição, e aí alguém do laboratório disse assim, vem cá que eu te ajudo rapidinho. E era a última vaga com a professora Gese, né? E consegui aquela última vaga. E por coincidência dessa última vez, nós estávamos em curso, né, em formação, ninguém estava conseguindo fazer a inscrição, todos desistindo já, e eu tentando, também consegui a última vaga. Então, vou continuar com a professora, gosto aprendi muito, estava muito insegura quanto à disciplina, né, de redação e leitura, porque para todos nós é uma disciplina nova, e como me ajudou nas minhas aulas, muito.
A maioria de vocês, então, já conhecem o trabalho que eu fiz, né? Eu compartilhei até no nosso grupo de WhatsApp, né? E então, o que eu tenho a dizer rapidamente, assim, bem brevemente, que eu fiz uma implementação no 9º ano do colégio estadual aqui do nosso município de Reserva, e primeiramente eu apresentei para os alunos, tentei despertar a curiosidade deles na plataforma, porque também eu vi assim que a maioria dos meus alunos assim é mais do livro físico. Então eu tinha que fazer a minha parte, que era incentivar a ler de uma forma diferente. Então levei no laboratório, fiquei com eles lá, procurei motivar de várias formas, fui tentando despertar a curiosidade deles. Olha, vamos ver esse livro, vamos ver esse outro, olhei um breve comentário de cada livro. E eu fui vendo que cada um foi, assim, se familiarizando ali escolhendo o seu livro. E deixei também a leitura livre, né? Eles puderam se identificar com os livros que eles gostariam de ler. E também eu vi assim que muitos chegaram, mas professor, eu tenho que ler dessa forma? Eu não posso continuar lendo o livro físico? Falei, você vai intercalando, né? Nos momentos de leitura, aqui na sala de aula, vão no laboratório e pega o livro físico mais para vocês lerem em casa. E aí eu fui vendo que muitos alunos foram gostando da experiência e eu fui ficando assim contente com o resultado. Claro que tem aqueles que eu tive probleminhas, inclusive que a aluna falou, eu não vou ler, dessa forma eu não quero ler, e depois ela foi vendo que vale nota, veio pais, inclusive na escola, falou por que tem que ser dessa forma, questionando, né? E nós fomos explicando por quê. E aí até pais tiveram que entender o processo e tal, e agora estão ajudando também os seus filhos em casa. Bom, é a dinâmica que eu escolhi, vocês, né, também já viram, eu já compartilhei, que é a roda de leitura através daquela dinâmica, presente para um leitor. Aqui está um exemplo da resenha, que era atrelada ao livro que eles leram. Eu percebi que muitos foram também mais para os livros que apresentavam quadrinhos, né? Eles relatam que as histórias em quadrinhos chamam mais atenção. E aqui está as fotos, né? Também compartilhei algumas no grupo, talvez vocês tiveram oportunidade de ver. Aqui eles pegando as fichas da caixinha e passando a tarefa para os colegas. Ou o aluno tinha que fazer, ou a tarefa que estava ali, ou pedir para que o aluno fizesse essa tarefa de acordo com a característica. Por exemplo, você foi escolhido como mais estudioso, como o melhor leitor, como alguém que leu mais livros. Daí eles perguntavam sobre o cenário, o tempo, quem seria o narrador da história, se o narrador participa ou não. Então, ali foi bem gratificante o resultado. Nesta foto aqui do meio, também essas aqui que estão no nosso cantinho de leitura, que nós temos, é uma escola assim que é meio precária também, né, no sentido de algumas estruturas, poucos alunos, porque bem nesse dia era o dia 20, e eles estavam com medo, estavam assustados, faltaram muitos alunos naquele dia. Mas com a brincadeira que nós fizemos, eles foram se distraindo, aqui eles passando a caixinha, aqui a minha aluna que eu falei que ela veio falando aqui em espanhol, né? Encantada com o Diário de um Banana. Achei muito legal esse vídeo. Ela é uma aluna leitora, né? Ela veio da Venezuela e está se encantando com os livros, principalmente com a coleção Diário de um Banana. Na nossa escola tem a coleção completa, e ela, né, o tempo todo está na carteira lá, encantada com
com a coleção, né? Aqui eu tenho mais vídeos, né? Essa minha aluna aqui é muito leitora, mas também do livro físico, mas está também ingressando nessa leitura online, né? E aqui alguns dos meus cartões, né? Não estão todos aqui. Eu fiz aqui somente alguns, mostrando aqui. Tinham outros vários cartões perguntando mais dos elementos da narrativa, né? O cenário, enfim, os elementos componentes dos livros deles. Personagens, fale um pouco de um personagem, você se identificou com algum deles, e foi bacana. Então, os resultados alcançados foi o que eu esperava, né? Como eu falei, teve dificuldade, sim, mas nós fomos tentando resolver, conversando com o aluno, e tive, assim, muitas alegrias no sentido de eu conseguir passar para esse aluno que é importante ele conhecer novas experiências de leitura, além do livro físico, né? Eles não estão abandonando o livro físico, não, eles gostam muito. Daí eu fiz aqui a minha reflexão, né? Que o lúdico a leitura não apenas fica divertida, como ainda estimula o aluno a desenvolver a própria linguagem, o seu ponto de vista em relação à obra lida, a dialogar de forma que o outro possa compreender e discutir as suas concepções referentes aos livros, né? E a demonstrar empatia com os colegas de classe e a vontade de descobrir novas aventuras através da leitura. A empatia, eu também, por exemplo, tenho um exemplo para citar aqui, referente a um aluno chamado Rafael, olha. Esse aluno aqui, ele é autista, está segurando o cartãozinho ali. E ele tem, assim, muitas dificuldades, ele quer ler muito rápido, ele quer fazer tudo muito rápido. E ele escolheu o livro dele, depois ele fala também no relato lá, eu amei esse livro, mas eu não terminei de ler, mas eu indico. Então, ele está ainda lendo, né, da forma dele lá, mas está lendo. E é isso. Então, eu quero agradecer a professora, que certamente nos proporcionou uns encontros, assim, muito agradáveis, muito gratificantes, e agradecer a todos, né, que foi uma experiência para mim bastante produtiva, e estarei aí, né, na turma novamente. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, Rosane. Gente, eu achei até que já tinha ficado como apresentado aquele dia, Rosane. Mas eu pensei, que tal que eu não falo nada aqui, daí a professora vai dizer, Rosane, mas, né, eu tinha essa necessidade de falar. Mas foi ótimo. Gente, muito obrigada pela presença de cada um de vocês. Aqueles que vão estar comigo, a gente vai trilhar uma nova jornada. Quem não vai estar comigo, eu já estou chorando aqui, tá? Mas que vocês também tenham um caminho maravilhoso no outro tema, né? Que vocês escolheram, enfim, ou de repente tiveram que escolher porque não conseguiram vaga aqui. Eu fiquei muito feliz de conhecer cada um de vocês. Parabéns por sua trajetória, pela trajetória de vocês aqui nessa jornada. Então, a gente se vê na segunda jornada, quem fez a inscrição. Quem não fez, vai ver com o outro formador, mas eu sei que vai ser sucesso também. Gente, muito obrigada. Beijo, um queijo para vocês. E hoje a gente estourou o horário, mas era a nossa finalização. E aí eu vou estar aqui, parando a nossa gravação.